Bom dia, meus queridos alunos do curso Professor Clemilson. É um prazer estar com vocês novamente, após esse pequeno momento de afastamento, infelizmente um afastamento involuntário. Fomos todos aí tomados de assalto por essa nova realidade da sociedade mundial e precisamos nos adaptar para poder continuar oferecendo para vocês aí o melhor conteúdo, né, apesar de estarmos enfrentando uma pandemia, tá? Então, nós vamos dar continuidade aos nossos aprendizados, aos nossos conteúdos. E a última aula que nós havíamos dado foi sobre os elementos mórficos, os elementos de composição das palavras, né? Os constituintes morfêmicos das palavras. No entanto, na aula prospectiva, vocês também tiveram aula com o sistema SERV e nós vimos os processos de formação de palavras. E aí, em decorrência de já termos visto os elementos mórficos e os processos de formação de palavras, agora nós vamos concentrar nossa atenção no que diz respeito às classes de palavra em específico. Vamos para adentrar na morfologia. E nós vamos nos concentrar em torno de algumas classes de palavras e vamos estudá-las com atenção. Nós vamos dar atenção especial para três classes: os substantivos, os pronomes e os verbos. Essas nós veremos a fundo. Preposições e conjunções veremos também mais aprofundadamente quando formos falar sobre o período simples e o período composto na sintaxe, né? Assim como também o adjetivo. Então, nós vamos nos concentrar nesse primeiro momento em substantivos, pronomes e verbos. Por favor, deem atenção. Para a gente começar aqui o nosso estudo sobre substantivos, classificações e flexões, em princípio eu pensei em colocar aqui essa frase para a gente meditar, é uma frase emblemática dita pelo Woody Allen em 1989, há 31 anos, e veja a percepção que ele tinha da vida, do mundo e da sociedade naquela época. Mais do que em qualquer outra época, estamos numa encruzilhada. Um dos caminhos leva à catástrofe e ao mais terrível desespero. O outro leva à extinção total. Vamos rezar para que façamos a escolha certa, né? Veja aí como essa construção filosófica ela é complexa, né? O Woody Allen nos apresenta duas opções terríveis, né? O desespero total e ao mesmo tempo a extinção, e diz que nós devemos rezar para fazer a escolha certa, isto é, com base no estilo de vida que as pessoas vinham demonstrando já naquela época, não havia muitas esperanças para o progresso, para a manutenção da humanidade por um longo período de tempo, né? Isso é uma maneira de nós refletirmos um pouco acerca daquilo que somos, das nossas escolhas na vida e procurarmos fazer mudanças quando necessário. Então veja, discutido aqui em primeiro momento esse elemento filosófico desse raciocínio do Woody Allen, veja como nós temos aqui 4 palavras em negrito: encruzilhada, caminhos, desespero e extinção. O que todas elas têm em comum, professor Tibério? Todas elas são substantivos. O substantivo é a classe de palavra ou a palavra variável que designa algo ou alguma coisa. Isto é, que dá nome aos seres, coisas, lugares, objetos, sentimentos, ações, acontecimentos e conceitos, né? O substantivo é uma classe de palavra tão importante que nós só conhecemos do mundo aquilo que nossa língua nomeia. Aquilo que não tem nome é-nos desconhecido, né? Então, o substantivo ele é uma classe fundamental de todo e qualquer idioma. E conhecer as diversas nuances que giram em torno dessa classe de palavra é algo fundamental. Então, lançando mão aqui do conceito básico, repitamos. O substantivo é, portanto, a palavra variável que dá nome a tudo que existe no universo material e imaterial. Tranquilo? Classificações gerais dos substantivos. Bom, essas classificações aqui, elas não costumam ensejar muita dificuldade, sobretudo essas primeiras. No entanto, mais à frente nós vamos perceber que existem alguns detalhes em torno dos quais a gente precisa ficar atento. Então vamos lá. Primeiras classificações: substantivos comuns em oposição a substantivos próprios. Um substantivo comum, como conceito, é aquele que denomina todos os seres de uma mesma espécie, ou seja, dá nome às coisas de maneira genérica, não específica. Exemplo: cidade,
pedra, mundo. Ao passo que o substantivo próprio dá nome a um único ser de uma determinada espécie. Isto é, o substantivo próprio designa as coisas de maneira específica. Se o substantivo comum é gênero, o substantivo próprio é espécie. A gente pode até fazer uma relação com o conceito de hipônimo e hiperônimo, né? É como se o substantivo comum fosse um hiperônimo, ao passo que o substantivo próprio é um hipônimo. É claro que nem todo hipônimo é um substantivo próprio, mas a lógica é semelhante. Um é gênero, o outro é espécie. Tranquilo? Então, como exemplos de substantivos próprios, temos aqui Teresina, Sarai e Piauí. Sarai, que é o nome bíblico atribuído à mulher de Abraão, antes de ela e ele serem abençoados. Né? Quando ela foi abençoada por Deus, precisou mudar seu nome de Sarai para Sara. Então, rio, nome comum. Poti, Parnaíba, nomes próprios, porque designam dois rios em específico. Tigre, Eufrates, Tâmisa, Sena e assim sucessivamente. País, substantivo comum. Brasil, China, Estados Unidos, Espanha, substantivos próprios. O substantivo comum designa de maneira genérica, ao passo que o substantivo próprio designa de maneira específica. Tudo bem? Muito tranquilo? Muito simples esses conceitos. Bom, uma vez que nós acabamos de sair do estudo de processos de renovação lexical, fica fácil nós distinguirmos o que seja um substantivo primitivo em relação ao que seja um substantivo derivado. Um substantivo primitivo é aquele em que a palavra não se origina de ninguém. A palavra em si, o radical da palavra, é o próprio princípio. É uma palavra que representa a epigênese, o nascedouro do verbete. Isto é, um radical que não deriva de ninguém. Um radical criado de maneira arbitrária. Então aqui nós temos como exemplos de palavra primitiva, cidade, Ceará e mundo. Por outro lado, um substantivo ele será derivado quando nós tivermos um radical que recepciona afixos, criando aí palavras novas, ou quando um radical recepciona outro radical, fazendo referência aí, claro, aos casos de composição, por justaposição ou aglutinação, e os casos de derivação, sufixal, prefixal e assim sucessivamente. Então, exemplo de palavras derivadas, que são substantivos. Infelicidade, que você tem o radical feliz, que recebe o prefixo in e o sufixo dade. Você tem a palavra desinteresse, onde você tem aí o prefixo des e o sufixo sse, né? E você, na palavra insolação, onde você tem o sufixo são e o prefixo em. São todos substantivos derivados, uma vez que foram criados a partir de um radical primitivo que recepcionou outros morfemas. Até aqui tudo bem? Comum, próprio, primitivo, derivado. As 4 primeiras nomenclaturas. Prossigamos. Os substantivos podem se subdividir ainda em simples e compostos, concretos e derivado não, tá? Aqui foi uma falha minha, que é abstrato, tá bem? Concreto e abstrato. Daqui a pouco a gente volta a mencionar esse detalhe. Então, o substantivo ele é simples sempre que ele for formado por um único radical ou lexema. Ou seja, sempre que ele possuir em sua formatação uma só palavra. Repetindo, um substantivo será simples sempre que ele tiver sua formação girando em torno de um único radical, ou lexema. Lembrar que o radical e lexema representam a mesma coisa e também representaria se houvesse a nomenclatura morfema lexical. Então, exemplos de substantivos simples: sol, cidade, desejo. Todos esses substantivos giram em torno de um só radical. Por isso, são substantivos simples. Professor Tibério, ainda há pouco o senhor mencionou o substantivo insolação. O substantivo insolação seria simples? Seria, porque ele recebe um prefixo e um sufixo, mas contempla um só radical. Então, o substantivo ele será simples quando ele possuir um só radical. E é interessante mencionar também que essas classificações que nós estamos estudando, que vão dar um total de 8 classificações, elas não excluem umas às outras. Muito pelo contrário, elas se somam. Veja, por exemplo, o substantivo ainda há pouco mencionado, insolação. O substantivo insolação ele é um substantivo
comum é um substantivo simples e é um substantivo derivado. Veja como ele incorporou 3 das classificações mencionadas. Já o substantivo sol, por exemplo, é um substantivo comum, simples e primitivo. Estão entendendo aí? Então, essas nomenclaturas, elas se somam. Elas se somam e um substantivo pode receber, então, 4 classificações diferentes e nós estamos estudando uma por uma. Então, substantivo simples, todo e qualquer substantivo que for formatado, for estruturado em torno de um único lexema, isto é, de um único radical. O substantivo, por outro lado, ele será composto quando ele for formado por mais de um lexema. Logo, toda e qualquer palavra que tenha sido formada por composição por justaposição, ou por composição por aglutinação, ou mesmo por hibridismo, todas elas serão substantivos compostos. Substantivo água, mais adjetivo ardente, forma a palavra aguardente. A palavra aguardente é um substantivo composto formado por processo de composição por aglutinação. Britain mais existe, forma Brexit. Brexit. Processo de composição por aglutinação é quem deu origem à palavra. Mas a palavra é um substantivo composto porque derivou a partir do emprego de 2 radicais. Se eu tenho 2 ou mais radicais envolvidos no processo, tenho, portanto, um substantivo composto. Aí o indivíduo vem e diz cachimblema, cachimblema, cachaça, chifre e problema. Esse cara tá mal, né? Tá na pior. Então veja, a palavra cachimblema, ela é formada por 3 radicais diferentes: cachaça, chifre e problema. Nesse caso, nós temos também um substantivo composto, porque a estruturação desse substantivo envolveu 2 ou mais radicais. Nesse caso em específico, 3 radicais. Nós temos aqui outros exemplos. Ó. Gira, verbo, mais substantivo sol, cria o substantivo girassol. Girassol é um substantivo criado por composição por justaposição e, ao mesmo tempo, é um substantivo composto porque ele contempla 2 radicais. Guarda-volumes. Note, guarda-volumes eu tenho aqui um substantivo formado por um verbo mais um outro substantivo que foram justapostos. O processo de formação que deu origem ao substantivo, composição por justaposição. Como ele contempla 2 ou mais radicais, esse substantivo é um substantivo composto. Marisol, Maria mais sol. Temos aqui uma palavra formada por composição por aglutinação, já que Maria perdeu aqui parte da sua estrutura quando se uniu com o substantivo sol, e ao mesmo tempo temos um substantivo composto por ele possuir 2 radicais, o radical Maria mais o radical sol. E temos aqui a palavra lobisomem, onde novamente nós vamos ter um processo de composição por aglutinação, dando origem ao vocábulo lobo mais homem, lobisomem. Temos também aqui uma consoante de ligação, né, porque é lobo mais homem. Esse S não existiria no processo de aglutinação tradicional. E esse S aqui foi acrescentado para poder conferir à palavra eufonia, isto é, agradabilidade ao se escutar. Eufonia. Então, a palavra lobisomem também é um substantivo composto. Tranquilo? Então, até agora vimos substantivos comuns, que designam seres de maneira genérica, próprios, que designam seres de uma espécie de maneira específica. Vimos os substantivos primitivos, que são aqueles que não se originam de ninguém, que representam a epigênese, a arbitrária, a criação arbitrária do radical. Os derivados, que ocorrem quando o radical recepciona afixos ou outros radicais. E agora vimos os simples e os compostos. Simples, aqueles que girarem em torno de um único radical. Compostos, aqueles que possuírem 2 ou mais radicais em sua estruturação, em sua formatação. Então vamos agora falar sobre substantivos concretos e abstratos. Repetindo, aqui houve uma falha minha na hora de digitar, não é derivado, é abstrato, tá? Corrija aí se você estiver anotando, por favor. Então vamos começar. Esses 2 conceitos aqui eu deixei por último, porque eles são os que mais costumam ensejar a dúvida. Como assim, professor? Nós estamos acostumados a associar a ideia de concreto
tudo aquilo que faz parte do mundo tangível, de um mundo passível de ser sentido pelo tato. E abstrato, tudo aquilo que não é passível de ser sentido pelo tato. No entanto, quando essa classificação concreto ou abstrato faz referência aos substantivos, tem outros detalhes que a gente vai precisar atentar aqui e se concentrar. Então vamos lá, o que é um substantivo concreto, professor Tibete? Um substantivo concreto nomeia seres com existência própria. Detalhe, esses seres com existência própria podem fazer parte do universo real ou do universo imaginário. Ora, se um substantivo concreto pode contemplar o universo imaginário, significa dizer que um substantivo concreto ele pode ser imaterial. Como assim, professor? Bom, nós vamos ter dentro do rol dos substantivos concretos expressões como fantasma, alma, espírito, saci, curupira, Deus, né? Claro, Deus, pelo menos para mim, é extremamente concreto, sinto-o na minha vida e oro a Ele todos os dias à noite e também pelas manhãs para agradecer pela vida, pela saúde. Mas isso é uma questão de fé, né? Uma questão pessoal. Cada um sente Deus ou não de acordo com as convicções pessoais. Mas para a gramática, a palavra Deus é um substantivo concreto porque Deus possui existência própria. Essa expressão existência própria faz referência ao fato de o substantivo existir sem que ele dependa de um outro ser para poder condicionar a sua existência. Então, o substantivo será concreto quando ele tiver existência autônoma, independente de um outro ser. A existência dele não vai depender de um outro ser. É confuso, eu sei que é. Cabeça de cuia, professor Tibério. A mula sem cabeça são substantivos concretos? São. Por mais que isso pareça absurdo, são, porque compreende-se que eles possuem existência própria, independente, autônoma. Em virtude dessa autonomia, eles são considerados substantivos concretos. Os substantivos, repetindo, não derivados, mas abstratos, nomeiam, por outro lado, ações, sentimentos, sensações, conceitos e estados. Aqui estado com E minúsculo, fazendo referência a, vamos dizer assim, a condição do espírito da pessoa, em que condição emocional a pessoa se encontra, tá? Então veja, primeira observação, o substantivo abstrato nomeia ações. Como assim nomeia ações? Veja, existem um grupo de substantivos que são criados por derivação sufixal ou por derivação regressiva a partir de verbos. Vou citar alguns exemplos. Você tem o verbo confiar. O verbo confiar dá origem ao substantivo confiança. Aí eu lhe pergunto, o que é o substantivo? O que é a confiança? É o ato de confiar. Então veja, o nome confiança é um nome indicativo de ação. Por isso, ele é um substantivo abstrato. Diga-se de passagem, todo nome indicativo de ação que é derivado de um verbo recebe o nome de substantivo deverbal. Se você quiser anotar aí, é importante essa observação, tá? Repetindo, substantivos deverbais, dois pontos. Os substantivos deverbais são todos e quaisquer substantivos criados a partir de derivações de verbos. Aí, se você quiser colocar entre parênteses, essa derivação pode ser ou sufixal ou regressiva. Você tem o verbo combater, e você cria o substantivo abstrato combate. O substantivo abstrato combate é um substantivo formado por derivação regressiva e que indica a ação de combater. Portanto, corresponde ao substantivo abstrato. Então, casar, casamento. Casamento é o nome que se dá à ação de casar. Substantivo abstrato indicativo de ação. Por isso, substantivo ou nome deverbal. Tranquilo? Então, veja, o substantivo abstrato primeiro pode nomear ações. E essas ações podem corresponder a nomes deverbais. É interessante também que os substantivos abstratos designam sentimentos. Amor, paixão, medo, doçura, candura, benignidade, bondade. Todos esses sentimentos eles são substantivos abstratos.
As sensações como o desejo, o nojo, o pavor, a lubricidade, todas essas expressões, as concupiscências da carne, todas essas expressões, obviamente, uma vez que correspondem a sensações, são substantivos abstratos. E é claro, eles podem também designar conceitos. Como assim conceitos, professor? Você pega a palavra socialismo, cristianismo, capitalismo. Essas palavras são conceitos. E enquanto conceitos, vão se comportar e vão pertencer ao rol dos substantivos abstratos. Tranquilo, meus bem-aventurados? Estão compreendendo isso? Sim, professor Tibério, sem maiores dificuldades. É? Ah, é? Então vamos ver aqui algumas observações dessas classificações gerais e na sequência a gente faz aqui, exercita para ver se vocês estão entendendo de fato ou não. Então aqui temos em princípio uma observação, ainda em relação àquela classificação dos substantivos concretos e abstratos, e essa observação diz, ó, a classificação do substantivo enquanto concreto não se relaciona ao seu sentido habitual, isto é, coisas com existência física, tangível. Em decorrência disso, substantivos como alma, fada, fantasma, uma vez que possuem existência própria, são considerados concretos. Não pense que eu coloquei essa observação aí de graça, ela está aí porque ela é relevante. Tranquilo? Não se deixem engodar, não se deixem enganar por essa lógica tradicional de que um substantivo concreto é somente aquele que faz referência a coisas tangíveis ou coisas palpáveis, sensíveis através do tato, ou seja, coisas que pertencem ao universo material. Um outro grupo de substantivos que a gente precisa mencionar aqui são os substantivos coletivos. É importante lembrar que o substantivo coletivo corresponde a um substantivo comum que, embora esteja no singular, denomina um agrupamento, um conjunto de seres de uma mesma espécie. Aqui nós temos alguns exemplos, ó. Acervo, banca, que aqui no caso, bando, banca aqui pode fazer referência a cientistas, tá? Pessoas que estão presentes ali para fazer o julgamento de uma apresentação de trabalho, de TCC, de uma dissertação de mestrado e assim sucessivamente. Bando coletivo pode ser de aves ou pode ser também de contraventores, de malfeitores, de criminosos. Caravana, esquadra de navios. Aí nós vamos ter fauna, que é o coletivo aí, da vida animal, que há em determinado ambiente, e a flora, por outro lado, é também o coletivo da vida vegetal que existe num determinado espaço geográfico, num bioma, por assim dizer. É importante mencionar também que o nome flora, quando com F maiúsculo, designa nomes de pessoas, né? Flora é um daqueles substantivos que passou por um processo conhecido como de antroponimização. O que é a antroponimização, professor Tibério? A antroponimização acontece quando um nome comum passa a ser nome de gente. É o que aconteceu, por exemplo, com Pedro também, né? Petrus, em latim, significava a pedra, a rocha. E quando Cristo fez referência a Simão, o pescador, como esta rocha, Pedro passou então a ser nome de gente, se antroponimizou. Assim como aqui Flora também virou antropônimo, virou nome de gente. Abelardo também era um nome comum no mundo antigo, dava nomes aos indivíduos que criavam abelhas, mas agora Abelardo também é um nome próprio, né? Designa pessoas, ou seja, se passou pelo processo de antroponimização. Tranquilo? Só uma observação importante aí sobre um outro processo de criação vocabular ou de derivação vocabular. Exercitando. Vamos lá. Temos aqui, ó. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Ponto. Basta fazer. Se for dirigir, não beba. Não use o celular. Coloque o cinto. Respeite os limites de velocidade. Olha aqui para mim agora. Olha aqui para mim. Se você está dirigindo e utilizando seu celular, você está submetendo a sua própria vida ao risco, tá? E o pior, a de terceiros também. Isso aqui vale para mim também, tá, pessoal? É uma tentação, de fato, a gente utilizar celular quando está dirigindo, mas façamos nossa parte, cumpramos a nosso dever de cidadãos e não façamos isso, beleza? Então vamos para a questão. Acerca das características morfológicas da palavra trânsito.
Depreende-se que, vamos lá, letra A. Trata-se de um substantivo primitivo. Corresponde a um substantivo composto. É um substantivo derivado de um adjetivo. Trata-se de um substantivo concreto deverbal ou corresponde a um substantivo abstrato derivado. E aí, Jairão? Responda a essa. Ou será que eu vou ter que perguntar para a Mavi? Sabe essa, Carol? Sabe? Sabe ou não sabe? Professor Tibério, olha, o conteúdo parece simples, mas quando vai para a questão, a gente fica confuso. Então vamos lá, vamos eliminando uma por uma as alternativas que estiverem incorretas. Vamos lá, primeiro, trânsito. Trata-se de um substantivo primitivo? Certo ou errado, professor? Errado. A palavra trânsito vem do verbo transitar e é formada de modo uma vez é formada pelo processo de derivação regressiva. Você tira a terminação AR da palavra verbal e acrescenta a terminação O, trânsito. Portanto, é um substantivo derivado regressivo e não substantivo primitivo. Então, excluímos letra A. Corresponde a um substantivo composto, professor Tibério? Também não. Afinal de contas, a palavra trânsito possui um só radical. É um substantivo derivado de um adjetivo? Não, a gente acabou de ver que ele é um substantivo derivado de um verbo, portanto, um substantivo deverbal. Trata-se de um substantivo concreto deverbal? Opa, professor Tibério, o senhor acabou de dizer que o substantivo é deverbal. Certa resposta, então? Errado. Por quê, professor? Porque ele está dizendo que o substantivo é, concreto. E nós aprendemos ainda há pouco que todos os substantivos deverbais serão substantivos abstratos. Por quê? Porque serão nomes que indicarão ações, nomes indicativos de ação. Esses nomes indicativos de ação são substantivos abstratos. Diante desse cenário, fica fácil assinalar a resposta correta, sem medo de ser feliz, sem medo de se contrapor, sem medo de errar. A alternativa é: corresponde a um substantivo abstrato, já que é um substantivo deverbal, e derivado, já que ele adveio a partir de um verbo. Tranquilo? Então a gente percebe que o conteúdo, embora seja um conteúdo com o qual nós temos contato desde a epigênese da nossa formação acadêmica, dentro da questão, dependendo do modo como a questão seja organizada, e, sobretudo, dependendo do substantivo que foi escolhido como parâmetro para que a gente analise, a gente pode sentir certa dificuldade na hora de assinalar, na hora de compreender, então, a classificação desse substantivo. Tranquilo? Meus queridos, isto posto, a gente encerra aqui a nossa primeira aula nesse nosso retorno, nesse novo momento, nessa nova conjuntura de aulas remotas, até gaguejei aqui. E aí foi um prazer para mim, mais uma vez, estar com vocês, poder refletir, aprender e discutir sobre alguns conceitos relevantes da língua portuguesa. E aí, na próxima aula, nós vamos falar ainda sobre os substantivos, mas iremos falar sobre as classificações dos substantivos quanto às suas flexões. Nós vamos falar, sobretudo, dos substantivos uniformes e da classificação dos substantivos uniformes, que podem ser gêneros, epiceno, e assim sucessivamente, tá? E sobrecomuns, só para mencionar. Na próxima aula, então, a gente se encontra. Foi um prazer para mim estar com vocês mais uma vez. Grande abraço e bons estudos!